Amados irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é desde o princípio, reine abundantemente em nosso coração. Momento de ouvirmos a palavra do Senhor, e eu quero então convidá-los mais uma vez a nos concentrarmos, e eu confesso que muitas vezes esse é um grande esforço que a gente faz em nosso bairro, não é à toa, mas vamos continuar a exposição da primeira carta de João. E hoje, meus queridos, expondo então, particularmente um texto encorajador para nós como povo de Deus, que se encontra lá em 1 João, no seu capítulo 2, dos versos 12 a 14. 1 João, capítulo 2. Lembre-se que 1 João está lá no finzinho, não é o Evangelho de João, mas melhor dizendo, são as cartas que o apóstolo João escreveu. Está ali próximo de Apocalipse, antes de Judas. Você vai encontrá-las lá. E eu quero ler com os irmãos no capítulo 2, apenas os versos 12 a 14. A instrução que temos da parte do Senhor. 1 João, capítulo 2, versos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, sem dúvida, um dos grandes marcos do nosso tempo é o surgimento das chamadas redes sociais. Para aqueles que, obviamente, são mais velhos, vão se lembrar que isso não existia há pouco tempo atrás. E se nós pensarmos na história recente, talvez há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais ali, ou alguns anos mais, nós não tínhamos as redes sociais, ou talvez elas estavam ainda, digamos assim, de uma forma mais embrionária. Mas com esse advento, nós temos aí o crescente número de pessoas que são chamadas normalmente de influencers. Não sei se você já ouviu esse nome, mas ele está aí meio corrente, né? E são pessoas que normalmente, pelo número de seguidores que têm, pelo número de pessoas que alcançam, ditam determinadas regras, como por exemplo, moda, o modo de falar e até em alguns momentos a questão moral e também a questão religiosa. Aliás, hoje, qualquer um com um celular na mão pode dar a sua opinião nas redes sociais. E dependendo ali do seu número de pessoas que te seguem, você pode ter uma grande adesão, ser visto por muitas pessoas e, como a gente costuma dizer, viralizar por aí, ou você pode talvez ter opinião só para 2 ou 3 pessoas. Mas, irmãos, se por um lado isso é interessante, de muitas pessoas podendo dar a sua opinião, por outro lado, infelizmente, nós temos aí o vagar e o disseminar de ideias que são muitas vezes rasas, baseado num senso comum e que muitas vezes não refletem a realidade. E esse cenário se dá porque, embora não conheçam ou não tenham estudado muito, todo mundo quer dar a sua opinião sobre tudo. Eu nunca estudei muito sobre política, mas eu tenho a minha opinião para dar também. Eu nunca estudei muito acerca do esporte, mas eu tenho a minha opinião para dar no futebol. Eu nunca estudei muito de alguma coisa, mas me parece que eu sempre tenho uma opinião. E dessas opiniões nós temos exatamente várias delas que, na melhor das hipóteses, servem somente para fazer algum volume, mas que, irmãos, não têm em si verdade nenhuma. Isso gera em nós um certo clima ou um certo cenário de incertezas. Será que eu posso confiar naquele canal de TV?
Será que eu posso confiar naquela pessoa? Será que eu posso confiar naquele homem? Em quem eu vou ouvir? Quem eu vou pensar? Quem eu vou acreditar? Mas notem, irmãos, essa incerteza que se dá hoje no nosso tempo, ela não é, digamos assim, algo propriamente ou somente nosso. Isso já acontece há algum tempo. E quando o apóstolo João, no final do primeiro século, escreve essa carta, ele já enfrentava desafios, talvez não iguais, mas de alguma forma, com alguma similaridade dos desafios que nós também enfrentamos hoje. Afinal de contas, naquele momento, ele enfrentava falsos mestres que falavam coisas erradas, que davam as suas fake news, assim também como enfrentavam, infelizmente, irmãos ou pseudo-irmãos, pseudos crentes, falsas testemunhas que se colocavam na igreja, mas que não tinham nada de ovelhas, estavam mais parecidos com lobos. E talvez a pergunta que ecoava era: e agora, quem nós vamos ouvir? Porque, irmãos, mesmo aquele discurso errado, ele tem um tom, ele tem um senso, e ele tem um cheiro de verdade. Afinal de contas, se todo discurso fosse mentira de cara, nós já o refutaríamos. Mas ele vem disfarçado, com um aroma suave e que algumas palavras bonitas. Não é à toa que toda pessoa que de alguma forma propaga algo mentiroso é alguém que fala bem, que tem uma boa retórica, que tem um bom discurso, que consegue cativar multidões, que fala bem, se porta bem. Mas, meus queridos, esse mesmo desafio que nós enfrentamos hoje era o desafio da igreja naquele momento. Ideias enganosas estavam ameaçando a igreja, estavam minando a certeza dos crentes daquele momento e levando muitos a dúvidas e não poucos algumas incertezas. E diante desse cenário turbulento, o apóstolo João, que nós vemos na Bíblia escrito como aquele que era o discípulo amado, escreve essa carta como não um tratado teológico frio, não como algo distante, mas aquele pastor que ama as suas ovelhas. Aquele pastor que quer cuidar. Aquele pastor que quer dar as informações certas, que quer dar a boa instrução, o bom ensino, que anseia por proteger os seus dos enganos dos falsos mestres e também dos falsos irmãos. O propósito, então, de João, meus irmãos, é assegurar-nos de que os crentes possuem a vida eterna. É de assegurar que eles têm, sim, provas irrefutáveis da vida eterna e que, portanto, eles não devem dar ouvidos a falsos mestres e a falsos senhores, como nós também não devemos dar. E é diante disso, meus irmãos, que o João escreve essa terceira carta. E nós já entendemos, nós já ouvimos algumas mensagens sobre ela. João propõe aqui, não que seja exaustivo, mas ele propõe aqui 3 testes. Ou seja, 3 testes os quais, se você passar, você é um bom mestre, se você passar, você é também alguém, um irmão na fé. Ele propõe um primeiro teste, que está lá no capítulo 1, que vai do versículo 5 até o capítulo 2, verso 3, que é o teste moral. Ou seja, ou nós vivemos nas trevas, ou nós vivemos na luz. Não há meio termo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Ou você é mentiroso falando que é de Cristo, não é, ou você é verdadeiro e anda na luz. Esse é o primeiro teste, o chamado teste moral. Mas ele também nos dá um teste social, a que nós começamos a ouvir nos domingos anteriores, também pelo seminarista Gustavo, que é o teste do amor aos irmãos. E lembra que o amor aqui não é refletido apenas em palavras, como nós vimos muito bem, mas é um amor extremamente prático. É um amor que se dá. Não é um sentimento gostosinho que vem no nosso coração, às vezes, quando a gente vê alguém. Mas é o sentimento de entender que nós precisamos agir em prol do nosso irmão. Não é apenas o sentimento, mas é também o agir de Deus. Mas ele também vai falar para nós isso nos próximos capítulos sobre o teste doutrinário. Afinal de contas, nós devemos acreditar no que é verdade. Então, meus irmãos, esse texto tem um grande objetivo para nós: de provar quem de fato são os mestres vindos da parte de Deus e quem não são. Quem são os nossos irmãos e quem não são os nossos irmãos.
Mas o apóstolo João faz algo que é muito bonito. Nesse momento, nesse texto, do versículo 12 ao versículo 14, ele para um pouco com esses testes. É como se ele fizesse uma pausa para dizer o seguinte para nós: cuidado. Parece-nos muitas vezes que ele está batendo, 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 mas como um bom pastor, ele tem que dosar a sua mensagem. Se ele bateu forte até agora, nesses primeiros capítulos, agora o apóstolo João, o discípulo amado, vai nos oferecer uma mensagem de consolo. Porque, irmãos, esses testes muitas vezes parecem para nós muito difíceis, não é verdade? Afinal de contas, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vimos o teste da santidade, da moralidade. A gente às vezes pensa, mas pastor, eu erro naquilo. Pastor, eu ainda não consegui vencer tal e tal pecado ou tentação. Talvez eu não sou de Cristo. E talvez esses testes deem ao nosso coração a impressão de que nós não somos do Senhor Jesus. Mas não é isso que João quer. Ele quer confortar o seu público dizendo, irmãos, vocês são de Cristo. Irmãos, vocês são salvos. Vocês são a família da fé. Portanto, nesta noite, o tema da minha mensagem não pode ser outro senão a certeza em meio às batalhas. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Esse é o tema na minha mensagem desta noite. E o apóstolo João, então, meus irmãos, ele vai separar o nosso texto. Se você leu, você já pegou aí as divisões. Ele vai separar nossos textos em dois grandes blocos. Os versículos 12 e 13, e depois ele vai repetir isso no versículo 14, acrescentando algumas coisas. E nesse primeiro momento, João, então, vai nos dar aqui algumas instruções importantes. Vai confortar o nosso coração. E depois, no verso 14, ele vai, digamos assim, ratificar, confirmar essas exortações, nos mostrando que somos filhos de Deus. E ele começa essa exortação fazendo uma divisão aí. E ele faz uma divisão entre filhinhos, jovens e pais. E talvez você pergunte, pastor, por que ele faz esta divisão? Alguns estudiosos entendem que ele está falando literalmente aqui para as crianças, quando ele fala dos filhinhos. Ou talvez, quando ele fala dos jovens, ele está falando para aqueles que já não são crianças, já estão ali na adolescência, juventude, e para os pais que são talvez os homens e as mulheres já casados, já com alguma experiência, ou ainda não casados, mas já com alguma idade ali. Talvez, meus irmãos, essa seja uma interpretação, mas quando nós olhamos a palavra filhinhos durante toda a carta, essa não é a conotação, esse não é o significado que João usa. Então, é difícil interpretar dessa forma. O que talvez nós podemos entender é que filhinhos, jovens e pais referem-se possivelmente ao nosso grau de maturidade cristã. Essa talvez seja uma interpretação possível. Mas aí vem uma pergunta. Quer dizer então, pastor, que filhinhos é só para aqueles que estão começando? Porque você falou que filhinhos é por toda a carta, e de fato é. E quer dizer que então só os filhinhos têm os pecados perdoados? E a verdade é que não. Mas o que nós podemos entender é que quando João fala de filhinhos, jovens e pais aqui, ele está colocando a igreja inteira. Porque, meus irmãos, afinal de contas, muitas vezes na nossa caminhada cristã, em alguns momentos, nós somos aqueles que estão começando. Nós somos os filhinhos. Determinadas áreas da minha vida, eu ainda estou engatinhando, eu preciso crescer mais. Mas outras coisas, eu já sou um pouco mais jovem, já sou um pouco mais maduro, não talvez totalmente, mas já alcancei essa caminhada mais madura. Em outras verdades, em outras partes da minha vida cristã, eu já estou mais maduro. Embora eu talvez não tenha tanta idade assim, mas eu já entendi, eu já cresci nisso. Então, o que nos dá a entender é que João está atribuindo isso, meus irmãos, a toda a igreja. Todos nós, em algum momento da nossa vida cristã, em algumas fases da nossa vida, nós somos iniciantes, talvez um pouco mais maduros, ou talvez aqueles que são mais sêniores. Então, filhinhos, jovens e pais representam aqui toda a igreja do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, aqui não é uma aplicação diretamente a uma fase ou uma parte, mas todas as vezes que João fala filhinhos, jovens e pais, João está querendo ensinar a igreja do Senhor. E é verdade, meus irmãos, nós temos sempre muito a aprender. Ninguém aqui na igreja é tão idoso assim, ou cresceu tanto na fé assim, que não tem mais nada para ser acrescentado.
Assim como também as nossas crianças não têm nada que não possam também ensinar. Aliás, nós aprendemos muitas vezes com ela. Na igreja, não é aquele que já está aposentado. Não existe o INSS do cristão, o INSS de Deus. Nós nunca nos aposentamos aqui nesse tempo. Mudamos algumas vezes de atividades, mas nunca nos aposentamos. Assim como também as nossas crianças, não, digamos assim, né? Elas também já trabalham. Cuidado aí, né? Não é o trabalho infantil, mas elas já trabalham no reino de Deus. Ou seja, não há os aposentados, aqueles que estão trabalhando todos na igreja, caminham juntos. Então João quer dizer a toda a igreja do Senhor. E ele começa então com essa expressão que é tão bonita, quando ele diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E a palavra, a expressão filhinhos aqui, meus irmãos, a gente sabe bem disso, é um termo carinhoso, é um termo repetido várias e várias vezes ao longo de toda a primeira carta de João, que expressa, meus irmãos, uma profunda afeição pastoral. É comum a gente às vezes trata os nossos filhos. Talvez aqueles que têm filhos grandes não falam mais, né? Os filhinhos. Ou aqueles que são maiores não falam mais papai ou mamãe. Mas a expressão de João é justamente do filho, do menorzinho, daquele pequeno, que quando chama a gente, às vezes puxa a gente aqui pelo paletó e fala papai, mamãe, essa concepção. E João vê então a igreja assim. João vê aqueles homens e mulheres que estão batalhando na fé, que estão servindo a Deus, claro, que com os seus dons e talentos, com as suas virtudes, mas também com as coisas a melhorar. Ele vê a igreja do Senhor de forma terna. E por que isso, irmãos? Porque a igreja de Cristo foi comprada pelo sangue de Jesus. João entende isso de uma forma tão profunda, meus queridos, que ele sabe a importância que a igreja tem. Por isso, ele observa aqui esse termo, se referindo aqui àqueles que, talvez em alguns momentos da vida, precisem caminhar mais na fé. E é provável que eu e você, em alguns momentos da vida, em algumas dificuldades, e talvez em algumas áreas, nós estamos ainda começando, tateando ainda, e precisamos caminhar nessa fé. Filhinhos aqui, meus irmãos, é empregado para descrever todos os crentes. E ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo. Ou seja, essa expressão enfatiza aqui a autoridade do apóstolo. Porque notem, meus irmãos, se por um lado ele usa uma expressão tão bonita, por outro lado ele também está dizendo para nós: olha o que eu estou falando para vocês. O que eu escrevo aqui é com autoridade apostólica. E lembre que quando o nosso Senhor Jesus foi aos céus, ele deu aqui a autoridade para os apóstolos, para então edificarem a igreja do Senhor. Alguns acham que é só Pedro, mas não é só Pedro. Todos os apóstolos, eles edificam a igreja de Cristo Jesus. E ele vai dizer algo muito interessante quando ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. É muito interessante, porque muitas vezes, quando a gente começa na fé, a gente começa e algumas vezes nós vacilamos na fé. Nós erramos em alguns momentos e a gente às vezes pensa assim: olha, eu errei tanto e o meu pecado parece para mim tão grande que não tem como mais. Eu vou sair da igreja. Eu acho que eu não sou um filho de Deus porque olha o meu pecado, eu não estou conseguindo vencer essa área da minha vida, mas o que o João traz para nós é um conforto de falar assim: calma, os vossos pecados, eles são perdoados. E para entender um pouquinho mais dessa expressão, meus irmãos, a gente se encaminha lá para os textos que foram escritos lá na sua língua original. E quando você olha esse termo, os pecados são perdoados, ele se encontra aqui numa condição, o verbo se encontra aqui numa condição que dá-nos a ideia do seguinte: o perdão, ele aconteceu no passado, mas as suas consequências, elas se dão no presente. É um tempo verbal que a gente não tem aqui muito no português, né? E talvez eu sei que você pense: pastor, eu nem gosto muito de português, nem era muito bom nisso na escola. Mas entenda, e eu também não era, viu, meus irmãos? Mas entenda o que o texto quer dizer para nós. Aqui, trazendo isso para os nossos dias, nosso tempo, é de que os nossos pecados, eles foram perdoados, eles são perdoados e eles serão perdoados. É isso que o verso quer dizer. O meu pecado, ele já foi perdoado em Cristo, mas ele é perdoado hoje.
Hoje nós tivemos o chamado momento de contrição no nosso culto, lembra? Nós oramos. O diácono Ezequiel pediu perdão pelas nossas faltas de forma coletiva, como nós fazemos no culto público. Nosso irmão, o diácono Mateus, agradeceu pelo perdão que nós temos em Cristo. Ou seja, irmãos, nós podemos fazer isso porque a Bíblia diz que os nossos pecados, eles são perdoados. A obra expiatória de Cristo Jesus na cruz, ela é perfeita. Portanto, o meu consolo para você é que talvez erre em algumas áreas e pense, talvez, se eu não consigo ser crente nessa área, meu irmão, você tem o perdão de Cristo Jesus. E essa é a maior graça que nós temos. Você pode se colocar diante do Senhor por intermédio de Jesus e pedir perdão pelos seus pecados. Você não precisa da bênção de um sacerdote. Você não precisa chegar a algum lugar onde você vai falar para alguém dos seus pecados e vai receber uma penitência. Você não precisa disso. Você precisa apenas colocar os seus pensamentos em Deus. Eu, por intermédio de Jesus, pedi perdão pelos seus pecados. E, meus irmãos, esse perdão não é algo incerto. Não é, às vezes, aquele perdão que você vai pedir para o seu irmão. Sabe quando você era menorzinho e você... Quem tem irmão aqui sabe do que eu estou falando. E você brigava com seu irmão e aí chegou aquele momento de você pedir desculpa para ele. E você chegava meio que envergonhado e pedia assim: ô meu irmão, eu fiz errado aqui. Muitas vezes porque a sua mãe falava, a verdade é essa, né? E você chegava lá e me perdoa aqui. E você nunca tinha muito bem a certeza se ele ia te perdoar ou não, não é? Aliás, muitas vezes meus irmãos não me perdoaram. Já estou fazendo a denúncia aqui, depois vocês cobrem dele. Mas não é essa incerteza que a gente tem quando a gente é criança, de quando a gente é pequeno. O perdão do Senhor, ele é certo. O perdão do Senhor é uma obra completa e eficaz, realizada por Deus em favor de todos aqueles que creem. Irmão, que consolo, que conforto nós temos. Por causa do seu nome. Olha o que o texto diz, o seu nome. E aqui, meus irmãos, é uma referência clara ao nome de Jesus Cristo, que representa aqui a pessoa e a autoridade e obra do Senhor. Você pode sair daqui hoje, meu querido, perdoado pelo Senhor Jesus. Você pode sair aqui, você também pode ter entrado com o peso do pecado e da culpa, mas você pode sair daqui sem esse peso, você pode sair daqui perdoado. E não são palavras minhas, mas da própria palavra de Deus. Única e exclusivamente através de Jesus e o seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição, que os nossos pecados são perdoados. Portanto, filhinhos aqui, refere-se a todos. E a pergunta é: você pode ser um novo convertido? Ou talvez ainda não tenha atingido a maturidade naquela área? Mas seja lá como é, recém-convertido ou convertido há algum tempo, o perdão é seguro em Jesus Cristo. E, meus irmãos, não duvide disso. Muitas vezes a gente faz a nossa oração e o nosso coração, que é enganoso, diz: olha, eu fiz oração, eu pedi perdão, mas eu não tenho me sentido perdoado. Irmão, esse sentimento não provém de Deus. Esse sentimento não vem do Senhor, porque o Senhor diz claramente na sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, se você chegou-se a Deus arrependido do seu pecado e com vontade de fazer melhor, Deus aceita a sua oração. Não dê ouvidos ao sentimento enganoso que muitas vezes pode passar no nosso coração, de sentirmos assim: olha, eu não estou me sentindo perdoado. Não se sinta assim, porque a cruz de Cristo é a certeza do nosso perdão. Não duvide da graça de Deus que o alcançou. Lembre-se, o sacrifício de Jesus é a base do perdão. O sacrifício de Jesus é a base porque nós estamos aqui. Por isso, meus irmãos, creia, você realmente é perdoado em Cristo Jesus. Mas notem que nessa primeira parte ele falou aos filhinhos, e a gente viu a aplicação disso. Ainda nessa primeira parte, no segundo momento, ele vai falar sobre os pais. E notem que ele nem faz isso numa ordem cronológica. Ele diz filhinhos e agora ele fala para os pais. Olha o que ele diz aí: pai, eu vos escrevo,
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A palavra pai aqui, meus irmãos, é um termo que nós vemos ali na sua língua original, que denota alguém que já cresceu na fé. Alguém que é mais experiente, os nossos pais. É assim que muitas vezes o Antigo Testamento se refere aos mais idosos. Por isso que quando nós aplicamos aquele mandamento, honra teu pai e a tua mãe, ele também tem uma aplicação para aqueles que são mais velhos, que são autoridades para nós. Não se refere necessariamente a uma ideia ou uma idade cronológica, e é importante que a gente destaque isso. Aliás, o Salmo 119 destaca algo muito importante sobre isso, quando ele diz assim, ó, sou mais prudente que os idosos. Por quê? Porque eu guardo os teus preceitos. Então não tem a ver com o tempo que você tem, porque infelizmente nós conhecemos pessoas que já viveram muito tempo, mas que ainda não alcançaram uma maturidade. Em contrapartida, nós conhecemos talvez alguns mais jovens que nós já vemos neles um certo conhecimento e uma certa experiência. Portanto, irmãos, o objetivo é que todos os crentes aqui se tornem maduros espiritualmente em todas as áreas. E eu tenho certeza que você é maduro em algumas áreas da vida cristã, não tenho dúvida disso. E ele diz, porque vocês conhecem. E a palavra conhecer aqui, meus irmãos, não tem a ver só com saber o que é. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Ah, você conhece fulano de tal? Você fala, eu sei quem é, mas não conheço. Você já usou essa expressão? Ah, você conhece o fulano? Ah, eu sei quem é, mas não conheço. Porque para nossa cultura, muitas vezes, a palavra conhecer, ela denota algo que é experimental. Ela denota algo que é relacional. Ou seja, eu só conheço alguém se eu andei com ela. Eu só conheço alguém se eu tive experiência com ela. Ou seja, não é apenas um mero conhecimento intelectual. Portanto, a expressão aqui denota para a gente não um conhecimento de saber quem é, mas um conhecimento de andar junto. Porque, meus irmãos, saber quem é, de alguma forma, todas as pessoas sabem. Se você sair na rua agora e fizer a pesquisa, sair lá com uma folhinha na mão, com uma prancheta anotando e perguntando para as pessoas, para você, quem é Deus, é bem provável que algumas dessas pessoas deem para você respostas corretas, talvez até incompletas em algum momento, mas de alguma forma teria algumas respostas corretas. Mas mesmo às vezes sabendo, eles não conhecem a Deus, porque não vivem, não têm relacionamento com Deus. E quando João diz para nós assim, olha, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio do mundo. Ou seja, pais, eu estou escrevendo porque vocês andam juntos. Pai, eu estou escrevendo porque vocês têm relacionamento. Pai, eu estou escrevendo porque vocês sabem de quem eu estou falando. Vocês conhecem pela sua própria experiência. Portanto, os pais aqui, espirituais, são aqueles que tiveram um encontro genuíno com Deus. Aqueles que conhecem Deus, aqueles que caminham com o Senhor. E ele vai dizer que é aquele que desde o princípio. E aqui, meus irmãos, é uma expressão que se refere a Jesus. Porque lembra como é que João começa a carta? Lembra como é que João começa o seu evangelho? Ele sempre fala de Jesus como aquele que sempre existiu desde o princípio. Então, quando ele traz essa concepção desde o princípio, ele está falando de Jesus Cristo. E esse conhecimento profundo de Cristo como eterno e divino é uma marca daqueles que têm uma maturidade espiritual, daqueles que conhecem o Senhor. Eu conheço a Cristo não de ouvir. Aliás, Jó nos fala isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou tendo um relacionamento com o Senhor. Portanto, meus irmãos, o desafio aqui para os pais, que é um desafio para todo mundo da igreja, é caminhar com Cristo e aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Se você já é maduro na fé em alguns aspectos, compartilhe da sua sabedoria e também da sua experiência com os mais novos na fé. Não fique apenas engordando de conhecimento, mas compartilhe com aqueles que são mais novos. Compartilhe seu conhecimento. Para aqueles que ainda não se sentem, digamos, pais espirituais, busquem diligentemente o conhecimento da palavra do Senhor. Busque conhecer a Cristo, não de ouvir falar, mas de experiência. Tenha você as suas experiências com Deus. Tenha você as suas experiências com o Senhor. Irmãos, os pais aqui então denotam esses que têm aquela maturidade. E a pergunta é, você tem conhecido a Cristo só de forma teórica
ou o seu conhecimento é relacional? Porque se você conhece a Cristo só de forma teórica, quero dizer que falta muito. Você precisa conhecer e se relacionar com o Senhor. Mas, nós, irmãos, nós falamos aqui, então, dos filhinhos que são perdoados. Nós falamos dos pais que conhecem a Cristo. E num terceiro momento ainda, dentro desse primeiro grande bloco, os versículos 12 a 13, o apóstolo João nos fala sobre os jovens. E ele diz o seguinte: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. A palavra jovens também, na sua língua original, é um termo que denota aqueles que estão em pleno vigor da sua vida cristã. Aqueles que estão engajados ativamente na batalha espiritual contra o pecado e as forças do mal. Eles são, assim, digamos, aqueles que estão um pouco mais à frente dos filhinhos e um pouco mais atrás dos pais. Mas é interessante porque ele fala da força desses jovens e ele diz assim, eles lutam, o seu esforço ele é diligente. E mais uma vez ele usa a expressão, porque tendes vencido o maligno. E a expressão vencido aqui é a mesma do perdoado. É algo que aconteceu no passado, é algo que acontece agora e é algo que acontece e acontecerá no futuro. E ele diz: vocês têm vencido através de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Embora a batalha continue, a vitória final é assegurada àquelas pessoas. E é interessante porque eles usa a expressão jovens como aqueles que têm força. Talvez a gente sempre se lembre da nossa fase mais jovem. E olha, eu não sou tão velho assim, né? Eu estou ainda nessa passagem, né? Alguns dizem de meia idade. Mas jovem é aquele que, digamos, tem mais vigor para algumas coisas. Não é verdade? Muitos dos nossos jovens aqui na igreja, eles acordam cedo, trabalham. Uns, inclusive, saem direto do trabalho para a escola, para a faculdade, fazem uma jornada de 9, 10 horas no trabalho, em contrapartida fazem outra também estudando. E se você pegar toda a sua carga, você vai ver que muitas vezes eles estão ali ativos quase que 16, 18 horas por dia, dormem pouco. E muitos de nós já compartilhou dessa realidade, dessa juventude. E é exatamente esse sentimento aqui que o apóstolo João evoca quando diz jovens. É a vitória que tem sido superada. É aqueles que têm vencido as tentações, que têm enfrentado as heresias. E ele diz que tem enfrentado o maligno. E a palavra maligno aqui, meus irmãos, pode se referir, claro, ao nosso adversário, Satanás, é claro, e suas forças espirituais, mas também pode incluir aqueles que falam mal, ou que nós podemos chamar aqui, segundo a própria linguagem da Bíblia, de os anticristos. Ou seja, os jovens são um lembrete para todos nós, porque muitas vezes nós temos vencido o maligno com força, com vigor, com juventude. Portanto, meus irmãos, não desanimes diante dos desafios que estão à sua volta. Não se desanime porque em algum momento você caiu em tentação, porque você pode ter a vitória. Em Cristo Jesus, nós temos a vitória sobre o pecado. Você está consciente, meus irmãos, dessa batalha? Você está consciente de que nós temos força em Jesus para vencer? É assim que João, então, coloca, de alguma forma, toda a igreja. Porque todos nós, em algum momento da vida, somos os filhinhos. Em alguns momentos da vida, somos os jovens. Em alguns momentos da vida, somos os pais. Nós precisamos crescer em muitas áreas, mas graças a Deus temos crescido em muitas delas também. E agora, meus irmãos, chegou o momento de reafirmação e ênfase. O verso 14, então, João vai reafirmar tudo o que ele disse nos versos 12 e 13, colocando para nós alguns ingredientes a mais. E é importante que você entenda, porque quando o texto faz essa repetição natural, não é que João quer ser repetitivo, ou talvez você pense assim, será que João está faltando assunto para ele falar à igreja? Não é isso. Não pense isso do apóstolo João. O que ele está querendo, meus irmãos, é dar ênfase ao que ele falou. E o que ele está querendo é ensinar a igreja. E a gente sabe que muitas vezes o ensino, ele vem através do quê? Da repetição. Não é assim que a gente ensina os nossos pequenos? A gente vai repetindo, repetindo, até que aquele ensinamento entre no coração de alguns. Não é assim que você faz na escola? Aliás, em muitas matérias, você precisa repetir muitas vezes. Não é à toa, né, que muitas vezes matemática, que provavelmente muitos de nós aqui teve algum problema, dificuldade, a gente precisou assistir várias e várias aulas. Para quê? Para que aquele conhecimento, de fato, fosse apropriado por nós. E João faz isso. Ele repete e reafirma isso agora nos versos
no verso 14, quando ele diz, filhinhos, eu vos escrevi. E notem que agora ele muda aqui o tempo. Ele falou, eu vos escrevo, mas agora está falando, eu vos escrevi. E ele diz, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece nele. Nesse versículo, então, meus irmãos, o apóstolo João reitera as afirmações anteriores, com algumas ênfases adicionais aqui, reforçando aqui algumas certezas importantes. Para os filhinhos, agora ele enfatiza o conhecimento do Pai. E nota que isso ele tinha falado para os pais. O que quer dizer, meus irmãos, que nós, quando estamos ou começamos na fé, o que nós precisamos é conhecer a Cristo. Quando nós estamos já maduros na fé, o que nós precisamos? É conhecer a Cristo. Isso me lembra de uma mensagem que nós ouvimos do reverendo Nilson alguns meses atrás, no aniversário da igreja. Lembra? Quando ele disse que quando nós somos novos, o que nós precisamos? De Cristo. Quando nós crescemos na fé, nós precisamos do quê? De Cristo. E quando nós somos maduros, o que nós precisamos? De Cristo. Ou seja, durante toda a nossa caminhada na fé, nós precisamos de Cristo Jesus. E João dá essa ênfase aqui. Ele diz, filhinhos, vocês conhecem o Pai. Ele indica que os mais novos possuem um relacionamento genuíno com Deus. Por isso, irmãos, que nós não podemos sonegar para os nossos filhos e para as nossas crianças aqui na igreja o conhecimento de Deus. Eu sei que às vezes parece meio estranho e talvez eles não entendam como nós entendemos, mas nós precisamos falar para os nossos pequenos sobre pecado. Nós precisamos falar para os nossos pequenos sobre graça, sobre perdão, sobre um Pai que ama. Nós precisamos falar sobre o sacrifício de Cristo Jesus. E não é nenhum trauma falar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas é mostrar para eles que Deus nos ama tanto que enviou seu Filho na cruz. Nós precisamos falar aos nossos pequenos do amor de Deus, porque eles precisam aprender também de Jesus. Irmãos, se nós que já estamos um pouquinho mais velhos, experimentados, nós precisamos de Cristo, nossas crianças precisam também de Cristo Jesus. Mas nota que agora ele vai falar para os pais, e a mensagem para os pais permanece a mesma, o conhecimento profundo daquele que existe desde o princípio. Portanto, irmãos, aqui é uma exortação importante, porque talvez quando nós chegamos a um determinado momento da nossa vida, a gente acha, olha, eu já sei tudo. Eu já li a Bíblia inteira em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses, eu já sei todos os versículos, eu já sei aqui os 66 livros de cabeça, eu consigo falar aqui 66 livros. Então, eu já estudei centenas de revistas de escola bíblica dominical, eu já ouvi sermão de várias pessoas, de vários pastores, já ouvi várias palavras, então agora eu estou exausto do conhecimento. João diz, nada disso, nada disso. Nós precisamos continuar a conhecer a inesgotável fonte da vida eterna. Irmãos, nós vamos estudar a Bíblia durante muitos anos. E a cada momento nós teremos várias aplicações importantes para fazer. Em vários momentos nós vamos nos achar aqui nas páginas e falar assim, poxa, era disso que eu precisava. Seja pela fase na adolescência, na juventude, seja um pouco mais velho, já casado, com filhos pequenos, com filhos grandes, já avós e até bisavós. Nós vamos precisar de Cristo Jesus e dos ensinos da palavra de Deus. E essa força, meus irmãos, ele vai dizer, jovens, e acrescento aqui 2 verdades, sois fortes e a palavra de Deus permanece em nós. Mas nossa, irmãos, notem, irmãos, que essa força não é algo que ele vai dizer que vem deles, mas a força é inerente ao poder de Deus que se aperfeiçoa neles. Sabe por que eu e você podemos vencer o maligno? Sabe por que eu e você podemos vencer os nossos pecados? Porque o poder do Espírito Santo nos capacita para isso. Porque, irmãos, do contrário, nós não venceríamos as nossas faltas. E talvez você pergunte, pastor, mas eu tenho um problema grave, eu tenho uma tentação que eu não tenho conseguido vencer. Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu não consigo caminhar, que eu não consigo deixar. Tem alguns pecados que eu tenho carregado, pastor, como é que eu faço para que isso vá embora? E a resposta, meus queridos, não é outra senão poder do Espírito Santo. E como é que eu consigo esse poder do Espírito Santo? Tem algum ritual que a gente faça? Tem, sei lá, alguma campanha, algumas sextas-feiras que eu venho para isso? E a resposta, irmãos, não é essa. Nem de longe. A resposta é, tenha comunhão com Deus. Se apegue à palavra. Ore. Busque o conhecimento do Senhor. Quando João escreve essa carta,
existia um grupo chamado de gnosticismo. Lembra que a gente já falou disso algumas vezes? Os gnósticos. Eles achavam que existia um conhecimento oculto de Deus que só os mais experimentados poderiam ter. Ou seja, para que eu pudesse ter esse conhecimento oculto e então me apropriar, digamos assim, dessa bênção completa de Deus, eu precisava desse conhecimento misterioso. Mas esse conhecimento misterioso era só para os iniciados, para aqueles que já estavam mais avançados. E João acaba com essa ideia dizendo o seguinte: isso aqui é para a igreja inteira. Você quer vencer o maligno? Você quer saber qual que é o nosso segredo? Pois eu vou contar para você. Você quer saber qual é o segredo dos iniciados e dos mais maduros na fé? Eu vou contar para você. É comunhão com Deus. Não há atalhos para isso, irmãos. Comunhão com Deus é me relacionar com o Senhor através da leitura, através da oração, através da comunhão, através da adoração, através da reunião dos santos, através dos momentos de edificação. É assim. É assim que eu e você podemos vencer os nossos problemas. É assim que eu e você podemos vencer as nossas tentações. É assim que eu e você podemos vencer as nossas lutas. E eu queria então, meus irmãos, caminhando para a conclusão da minha mensagem, fazer algumas aplicações importantes para nós hoje. É tão interessante pensar que essa carta foi escrita há 20 séculos atrás, no século I. E hoje, quase 2000 anos depois, parece-nos para nós tão atual. Porque, irmãos, como eu disse na introdução, nós ouvimos várias vozes, vários influenciadores, pseudos pensadores e pessoas que podem até ter uma fala bonita, que podem até querer atualizar a Bíblia em alguma instância, mas que não passam, meus irmãos, muitas vezes de enganadores. Portanto, para você que se identifica como filhinhos em algumas áreas da sua vida, se alegre no Senhor, porque você tem o perdão de Deus. O seu perdão está garantido em Cristo Jesus. Busque conhecer mais do Pai através da oração, da leitura. Conecte-se com outros crentes. Cresçam juntos na fé. Para aqueles que se identificam em algumas áreas como jovens ainda que precisam, que têm batalhas na sua vida, reconheçam a realidade dessa batalha espiritual. Mas reconheça também que você pode ter força em Deus para vencer. E para você que talvez já está mais maduro na fé, para os nossos pais espirituais, se aprofunde cada vez mais no conhecimento de Deus. Abençoe outras vidas. E aqui, meus irmãos, eu não posso deixar mais uma vez, sei que algumas horas talvez os irmãos pensem assim, pastor, ele vai falar de novo disso. Eu vou falar de novo disso. Não deixe de discipular as pessoas que estão chegando. Se você está na igreja há alguns anos, você tem essa responsabilidade. É como aquele filho mais velho que vai tratar os mais velhos que cuidam dos mais novos. A gente sabe dessa realidade. Você é o irmão mais velho. Abrace os irmãos mais novos. Busquem aprofundar os seus relacionamentos com ele. Busquem trabalhar, discipular, ensinar, caminhar com esses irmãos para que eles também cheguem a essa maturidade e para que eles façam isso com outros. E esses com outros e outros e outros. E assim toda a igreja do Senhor Jesus cresce para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, essa passagem então nos revela que o conhecimento espiritual na igreja é um processo contínuo que nós passamos durante todo o tempo que nós estamos aqui. Você não é tão novo que não precise aprender, não tão velho que já saiba tudo. Você precisa do Senhor em todas as fases da sua vida. E eu fico feliz porque a igreja, meus irmãos, é composta por pessoas diferentes, de pontos de vista diferentes em muitas coisas, mas também de jornadas com o Senhor diferentes. Alguns irmãos aqui estão começando, tem alguns meses, ainda vão passar pelo batismo, outros foram batizados há pouco tempo, mas precisam continuar, outros já batizaram há algum tempo, mas em algum momento da vida precisam voltar, rever, talvez até chegar de novo nesse estágio de filhinhos para crescer novamente. Mas essa, meus irmãos, é a beleza do corpo de Cristo. A igreja, assim como o corpo que tem membros que são diferentes, funções diferentes, elas crescem uns com os outros, uns ensinando aos outros. Isso quer dizer, meus irmãos, que hoje eu estou falando dessa mensagem, mas amanhã eu ouço outras mensagens, sou edificado por elas. Que na igreja nós temos essa troca a todo momento e a todo instante. Todos nós, em alguma área da vida cristã, somos pequenos, somos filhinhos. Em algumas outras áreas somos jovens e outras somos pai. Logo, essa mensagem
Não é para um grupo específico, mas essa mensagem é para a igreja do Senhor Jesus. Na igreja, há aquele mais velho que precisa aprender sim. Há aquele mais novo que também precisa aprender. Assim como o mais novo também pode em algum momento ensinar. E assim como a igreja do Senhor cresce para sempre. Portanto, meus irmãos, pense nisso. Que a mensagem de 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 14, possa ressoar no nosso coração com esperança, com gratidão, com corações gratos. Primeiro, porque somos chamados a viver a certeza do perdão de Deus, que nós recebemos em Cristo Jesus desde o princípio. Que sejamos como filhinhos, confiando na graça e no perdão do Senhor. Que sejamos como os jovens, prontos, fortes, vitoriosos. Que sejamos como os pais, crescendo em sabedoria e conhecimento do Senhor. Meus irmãos, que possamos permanecer firmes, ancorados na palavra do Senhor. Várias vozes estão conflitantes e falando ao mesmo tempo, mas aquela que me dá certeza, que me traz paz ao coração, é única e exclusivamente a palavra de Deus. Portanto, a minha exortação a cada um de nós hoje é: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busquem a maturidade espiritual, alimentem-se da palavra, perseverem na oração, vivam em comunhão, resistam ao maligno com a armadura de Deus, certo de que em Cristo, eu e você já temos a vitória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.